imediata do órgão responsável pela proteção possa avaliar o dossiê, o estudo que já foi realizado. Pessoal, boa noite. Oi. Aqui é o Igor Caim. O Davi, a conexão dele caiu, já ele volta, ok? Já voltei aqui. Ok, oi Davi. Tá, obrigado, Igor. Aqui. Obrigado. Tá, Tá gravando já? Tá gravando já? Agora. Começou a gravar agora. Tá bom, obrigado. Tá bom? Passa para você. Tá bom, obrigado. Valeu. Obrigado. Bom, desculpem, gente. Ok. Tá todo mundo escutando bem? A conexão tá boa agora? Agora tá bom. Tá, Se obrigado. você quiser deixar só áudio também, a gente não se importa, não. Pelo menos da minha parte, eu não me importo, não. Tá, às vezes a conexão fica melhor, né? Então, é o seguinte, eu estava parabenizando vocês também, né, pela iniciativa do núcleo, né? Infelizmente o Fabiano da CECIS, né, que é um dos que tem iniciativa, hoje não pode participar, tá com uma questão pessoal aí, mas o Alexander também, que é um dos que tem iniciativa, está junto, né, falando da importância do sindicato, né, também da filiação, até para a gente assumir as lutas gerais, como a questão da luta salarial, e da importância da TI, né, o conhecimento, né, de excelência que vocês têm, a importância estratégica que tem para a instituição. Eu quero, né, apresentar para vocês o Fabiano dos Santos, tá? Colega também da TI, ele é coordenador geral da nossa federação, da FENAJUF, ele é do sindicato também de São Paulo, né? Então, abrir a palavra também para ele fazer uma saudação aí para vocês. Pessoal, uma boa noite aí a todas e todos, né? Como o Davi falou, meu nome é Fabiano, eu sou um dos coordenadores gerais aí da nossa federação, né, da FENAJUF, e também um dos coordenadores gerais do Sintrajude, né, que é o sindicato irmão aí do Citraeng aqui em São Paulo. Como eu sou servidor também da área de TI, eu acompanho aí de uma forma, né, mais próxima aí, várias das questões. Por esse motivo, fui convidado a estar presente hoje aqui na reunião e ajudar a contribuir com o debate, tanto trazendo aí algumas informações, né, do que está acontecendo em torno aí da pauta dos servidores e servidoras da área de TI no país inteiro, né? Inclusive, temos à vista aí um importante encontro aí que a FENAJUF está organizando, né? Também estou na comissão organizadora desse encontro, e a gente tem um desafio muito grande, né? Porque é uma área que até agora a gente não conseguiu articular. O último Congrejuf avançou aí, inclusive, em tirar uma política mínima aí para a organização desse segmento ainda no transcorrer desse ano, mas também existem questões acontecendo aí no cenário geral, aí envolvendo, né, os profissionais da área de TI, que tem afetado, né, a questão até mesmo do ambiente de trabalho, nos tribunais, a demanda tem se mostrado aí muito grande, e inclusive a gente tem tido situações de pedidos de exoneração de servidores e servidoras da área pelo país inteiro, e isso, inclusive, começa a preocupar as administrações. Então, é um momento em que a nossa organização, né, inclusive para dialogar aí com as administrações que, nesse momento, estão preocupadas com o assunto, nós estarmos organizados e termos uma pauta concisa vai nos auxiliar muito em termos avanços aí para o segmento. Então, assim, só como uma saudação inicial, acho que era isso. Depois, aí nos debates, aí eu espero poder contribuir um pouco mais, inclusive trazendo aí algumas informações acerca do que está acontecendo bem. Eu não sei se vocês me ouvem bem, né? Eu estou vendo aí no chat algumas colocações. Fabiano, eu tô escutando bem, né? Então acho que deve ser um problema de recepção, no caso. Pontual, né? Pontual, beleza. De recepção, né?
Tá bom. Mas estou à disposição aqui, inclusive, quando for para Mas, trazer enfim, aí os informes, estou à disposição também. alô? Alô, alô? Tudo bem? Oi, Davi. Falhou aí, mas voltei a te ouvir aí. Acho que os demais também, não sei. A gente voltou, Davi, mas caiu de novo. Alô? Alô? Agora estou escutando? Agora sim. Então, gente, agora eu vi que o Wi-Fi estava pegando o Wi-Fi lá do repetidor, que é do outro lado da casa, não sei por quê, não pegou aqui o direto, que está aqui na sala, enfim. Mas, então tá, agora acho que a minha conexão vai ficar melhor, né? E aí, entrando um pouco nas questões específicas aí da questão da tecnologia, né, da informação e comunicação, a gente vê que é um setor que tem demandas cada vez maiores, né, em complexidade e em quantidade. Na medida que o judiciário vai se informatizando cada vez mais, e aí a gente se depara com, às vezes, uma defasagem em relação ao mercado, que muitas vezes a gente, muitos colegas, inclusive, saem para buscar alternativas no mercado, com todas as vantagens e desvantagens que tem, né, no mercado privado, lá fora, tudo, né? Além disso, se vê que com o aumento da demanda também se percebe uma escassez de servidores. E aí eu vi hoje, até tinha um debate ali no grupo sobre a questão da não criação, né, no concurso, de não criação de novos cargos. Também outro debate, uma coisa muito específica aí da TI, aliás, não só específica da TI, mas que pega muito a TI, é a questão da terceirização também, e tudo o que implica em desqualificação do cargo e até na questão da qualidade do serviço prestado, enfim, né? Mas uma das questões que se debate, né, no movimento, inclusive, parece que tem inclusive alguma abertura por parte das administrações, é justamente a criação de uma gratificação específica para a TI, que pega essa necessidade de evitar a saída de colegas para o mercado, para a iniciativa privada e a perda de profissionais. Então, acho que esse é um dos temas aí que o Fabiano vai tratar, né? E antes de passar a palavra para o Fabiano, né, eu queria, né, para quem não estava aqui no início ou não escutou que estava picotado meu áudio, né, mais uma vez parabenizar a todos vocês aqui pela criação desse núcleo, né? Essa é uma primeira reunião do novo núcleo de TI. Acho que é uma ótima iniciativa, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse sindicato, tem que ter um espaço para aprofundar os temas específicos, para vocês se encontrarem. Eu quero cumprimentar, né, na pessoa do Alessandro, do Fabiano, que infelizmente teve problema pessoal, não pode participar aqui, mas a iniciativa que tiveram, e também a iniciativa que tiveram de convidar não só colegas das 3 justiças, até gostaria que vocês colocassem no chat quem é, né, de cada uma das justiças, mas inclusive também colegas do Ministério Público, tá? Que não, o Citraeng não abarca, mas acho que foi uma ótima iniciativa, porque é a mesma carreira e a FENAJUF abarca, né, o Ministério Público. Eu vejo, nós temos, né, um colega aqui de um sindicato irmão também, do Paraná, também, muito bem-vindo, né? É bom, né, que esteja aqui, né, ajudando ao debate. Então, com essas palavras, com meus parabéns, e aí já dando como iniciado os trabalhos do novo núcleo, né, eu vou abrir a palavra para o Fabiano, então, mais uma vez, falar sobre, né, a GAPTIC e todos os outros assuntos atinentes que ele julgar importantes.
Perfeito, Davi, obrigado. Só para me organizar aqui, quanto tempo posso dispor aí para... Fabiano está sem áudio, não estou escutando. Opa, eu abri meu microfone aqui. Alô, alô, alô? Eu estou ouvindo Tô você, escutando. Fabiano. Ouvindo, Fabiano. Ah, tá. Não, não, eu tinha questionado quanto É só eu que não tempo... estou escutando, gente? Acho que é, Davi. Acho que é aí mesmo. Alô, alô, Davi, você nos ouve? Alô, Gente, eu não alô, estou alô? escutando aqui. É só eu que não estou escutando? Acho que é aí, Davi. Acho que é só você, Davi. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Agora sim, agora estou escutando. Está ouvindo agora? Perfeito. Sim, estou sim. Tá, não, eu tinha perguntado, Davi, só para eu me organizar aqui, quanto tempo eu posso dispor aí para essa exposição inicial aí para os colegas aí. Eu acho que fica à vontade, né? Quanto tempo tu achas, assim, para... Não, acho que uns 10 minutos, assim, se você puder me avisar aí, até para, né, só para manter mais ou menos aí, né, para não estender demais, assim. Beleza, tranquilo. Eu coloquei aqui. Se estiver aí faltando coisas importantes, a gente prolonga um pouquinho e tal, mas só para manter uma referência aí. Tá, e aí é o seguinte, quem quiser também se inscrever para falar depois, é só colocar no chat, é melhor no chat, porque eu vou vendo a ordem e tal, e depois a gente chama, né? Pode ser fazer qualquer comentário, pergunta, fique à vontade. Beleza. Tá. Não, primeiro, aí quero me somar ao Davi aí, parabenizando, né, os colegas pela iniciativa. Eu acho que essa questão da gente organizar os núcleos de TI nos sindicatos é uma iniciativa que já está há bastante tempo pendente aí de um encaminhamento, e agora a gente começa a ver que começa a se materializar, né? Citraeng está dando esse primeiro passo, mas também a gente sabe, já tem notícias aí que vários outros sindicatos também já começam a organizar iniciativas como essa. E aí, primeiro, eu acho que trazer aí uma informação de que a gente aprovou no congresso da FENAJUF, que a gente teve recentemente, uma resolução no sentido de justamente organizar nacionalmente esse segmento, né, colocando como uma resolução mesmo do Congresso que nós tivéssemos um encontro ainda este ano. E esse encontro está tendo a convocatória já emitida aí pela FENAJUF e já deve estar chegando aí aos sindicatos essa semana, né, convocando o encontro para o final do mês de julho, né? Então, a gente teria aí o mês de junho, o restante dos dias, e o mês de julho, para organização aí nos sindicatos, acúmulo dos debates, formulação de propostas, para que a gente possa avançar aí com esse esforço de organização. Aí, tem alguns elementos aí que se tornam importantes aí nesse contexto, né? Primeiro, acho que é importante registrar aqui que a FENAJUF ela tem participado do Fórum Permanente de Discussão de Carreira do CNJ, né, um espaço importante aí que a gente conquistou no último período, que até o momento, na verdade, carece um pouco de capacidade de encaminhamentos concretos, né? A gente está tendo muita dificuldade, a gente tem feito aí com muita seriedade os debates, mas a gente tem visto pouquíssimos encaminhamentos por parte da administração. Mas é um espaço, inclusive, que a FENAJUF reivindica, né? E eu acho que é um espaço, inclusive, que possibilita aí importantes avanços e que, pelo menos, minimamente, se as coisas não estão sendo encaminhadas, que a gente tenha um espaço para levar ao CNJ as reivindicações e pautas da categoria, né? Minimamente, a gente consegue avançar no sentido de que, em momento algum, seja alegado desconhecimento em relação às pautas da categoria, a gente fazendo uso desse espaço, né?
E aí, recentemente, a gente teve um encontro no mês de março desse ano, do Fórum Permanente de Carreira, aonde foi trazido pela administração a preocupação da gente avançar com estudos relativos aos mecanismos de gratificação específicas para a área de TI no ambiente do judiciário, e isso é levando em conta, inclusive, os tribunais de justiça, né? E isso nos remete para a resolução 215 do CNJ, que em 2015 recomendou a criação de uma gratificação específica aí para a área de TI, a resolução 211, desculpa. Essa resolução 211, ela previa uma recomendação para que os tribunais realizassem estudos, né, e deliberassem aí sobre a criação de uma gratificação específica para a área de TI. Isso é importante a gente destacar que foi no contexto do CNJ, e o CNJ ele tem um papel de uma abrangência muito grande, ele não se restringe apenas ao Judiciário Federal, mas também aos judiciários estaduais. Então, a gente sabe que no contexto do Judiciário Federal, a gente praticamente tem uma única regulamentação, que é essa que a gente procura avançar no Fórum Permanente de Carreira. Mas essa recomendação ela ficou muito confusa, porque na medida em que o CNJ, tentando dar um olhar para todo o Judiciário, recomendou que cada órgão deliberasse sobre a criação, ele, na verdade, estava fazendo uma recomendação ampla para que os tribunais estaduais também avançassem nessa discussão. Só que, ao mesmo tempo, no âmbito federal, o próprio CNJ, que teria também uma competência para fazer uma discussão, já que ele também tem uma incidência administrativa sobre o Judiciário Federal, ele não propôs nada. E esse assunto, no âmbito do Judiciário Federal, ficou completamente esquecido. Agora, recentemente, com a questão da pandemia, a gente viu um avanço expressivo do teletrabalho, e, inclusive, na área de TI, né, que, inclusive, muito afeita a questão das ferramentas tecnológicas e tal, com muita velocidade se adaptou a esse novo mecanismo de trabalho, e isso abriu a possibilidade para que vários profissionais da área de TI passassem a atuar, inclusive, no mercado internacional, com ganhos, né, assim, muito superiores aos da realidade nacional. Isso mudou muito o mercado de TI e começou a alterar, inclusive, a realidade dos servidores e servidoras das áreas de TI no Judiciário Federal. Na medida em que esses profissionais eram demandados, né, a trabalhar no exterior, também o mercado interno ia se valorizando e começou a ficar pouco competitivo a atuação no serviço público, né? Apesar de no Judiciário Federal a gente ter remunerações que são até acima da média do que é, por exemplo, para o executivo, para a área de TI isso não se mostrou satisfatório, né? Não se mostrou competitivo frente a essa nova realidade. Para analistas, mas, sobretudo, para técnicos, né? E isso começou a gerar uma rotatividade, né? Com até pedidos de exoneração, que começou a causar preocupações nas administrações. Este ponto em pauta no Fórum Permanente de Carreira, para vocês terem uma ideia, ele foi trazido pela administração. Ele constava da pauta original aí dos servidores e servidoras da área de TI, assim, a FENAJUF, quando apresentou a pauta, apresentou contemplando essa demanda, só que ela não foi considerada, na ocasião, uma das demandas prioritárias. Então, ela estava lá presente na pauta, mas não recebeu um tratamento imediato. Quando essa nova realidade se colocou, as coisas começaram a mudar de figura. Até teve uma situação curiosa, e aí, só para mencionar mesmo, a gente estava participando, via Sintrajude até, de uma reunião com
o juiz auxiliar da presidência do TST para tratar, na verdade, da recomposição salarial. E esse juiz auxiliar trouxe a questão do problema que estava sendo enfrentado aí nas áreas de TI no país inteiro. Ele espontaneamente trouxe isso como uma das maiores preocupações que estavam acontecendo dentro do ramo da Justiça do Trabalho naquele momento. Então, só para vocês entenderem que é uma situação que, de fato, preocupa. Então, se antes já era importante que a gente se organizasse em torno dessa determinação que constava originalmente da Resolução 211, lá do CNJ, agora, na verdade, se torna ainda mais urgente. Então, neste aspecto da questão da gratificação. Eu acho que é importante a gente lembrar que, embora a Resolução 370, que introduziu a nova Intic-Jude, né, em substituição daquela proposta em 2015, que contava com essa determinação, ela não mais traz essa determinação, mas ainda assim ela traz uma recomendação, né, de que os órgãos busquem implementar essas políticas, aí, instrumentos de reconhecimento e valorização, e que faça avaliação periódica a cada 2 anos se esses instrumentos estão sendo bem-sucedidos. Então, mais uma vez lembrando, é uma recomendação CNJ para todo o judiciário no país inteiro. Isso inclui tribunais de justiça, mas inclui também, como, digamos assim, um grande órgão, o Judiciário Federal, ali, sob a subordinação administrativa ali do próprio STF, do CNJ, né? Então, esse desafio está colocado aí para os servidores e servidoras de TI, e com certeza vai ser um dos principais temas do encontro que a FENAJUF está promovendo no final do mês de julho. Depois eu até confirmo certinho as datas, eu acho que é o último final de semana do mês de julho. Deixa eu até ver aqui, eu acho que é 30 e 31. Bom, além disso, a gente teve aí recentemente algumas situações, e aí, até como eu coloquei, né, a gente teve essa surpresa aí de ver uma manifestação espontânea do juiz auxiliar da presidência do TST, e isso, inclusive, resultou recentemente numa recomendação aí do TST, na verdade, numa determinação, para que todos os cargos vagos para provimento autorizados aí para 2021 fossem preenchidos por servidores e servidoras da área de TI nos tribunais. E isso gerou um grande descontentamento, né? Porque, enfim, embora a gente compreenda que a gente enfrenta aí esse problema, a gente sabe que nacionalmente existem diferenças, né? Então, tem órgãos que, por exemplo, não estão enfrentando atualmente esse problema, até por terem poucos servidores de TI nos seus quadros. Órgãos maiores, como é o caso aí nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, já enfrentam esse problema de uma forma mais incisiva. Ainda assim, a gente viu, por exemplo, uma manifestação aí do TRT aí no estado de Minas, dizendo que a área de TI estava satisfatória e que eles reivindicavam que esses cargos fossem preenchidos com concursados ali da área judiciária. E isso, inclusive, já era um problema, né? Porque, na verdade, a gente sabe que, com certeza, as áreas enfrentam problemas internos, dificuldades, né? A gente sabe que nenhum dos órgãos está com as lotações da área de TI dentro até do que seria o recomendado pelo próprio CNJ. Então, só que também isso é de forma ampla, né? Não só na área de TI. Isso acontece em todas as áreas administrativas, judiciárias, etc. Todas as áreas, na verdade, hoje enfrentam uma grande escassez de servidores e servidoras por conta, inclusive, da política relacionada aí à Emenda Constitucional 95, do teto dos gastos, que limita o crescimento da despesa, e um dos desdobramentos que tem sempre se refletido aí nas leis orçamentárias anuais
tem sido a restrição à possibilidade de nomeação de servidores quando a vacância gerou despesa, né, no caso de aposentadoria ou no caso de morte que estabeleça pensão. Então, tem sempre tido muita restrição no preenchimento desses cargos, que fiquem vagos, mas ainda assim, ano a ano, sempre tem alguma autorização na lei orçamentária anual, mas ela é sempre insuficiente para todas as áreas, né? Então, de certa forma, essa medida aí do TST evidencia a gravidade do problema, mas também acirra aí um problema envolvendo as áreas de TI na sua relação com as demais áreas, né? Porque parece que a gente está tentando roubar vagas aí de outras áreas, quando não é o caso. Na verdade, é uma expressão de um problema que está muito grave nas áreas de TI e que a gente precisa de políticas de valorização urgentíssimas, né? Para poder enfrentar esse quadro. Além disso, eu acho que tem questões aí relacionadas também ao teletrabalho, né? Nas áreas de TI, a gente sabe que a gente tem particularidades, como eu comentei até no início aí da fala, né? Quando a gente teve aí essa situação da pandemia, as áreas de TI foram as que mais rapidamente se adaptaram à realidade do trabalho remoto, inclusive pela familiaridade e facilidade de uso aí das ferramentas eletrônicas. Agora, a gente sabe que, nesse momento, como um todo, o judiciário procura dar um olhar aí para a regulamentação do teletrabalho, e aí surgem reivindicações em relação a um olhar diferenciado para a área de TI. Então, acho que também é um ponto que está em pauta dentro das questões que estão colocadas aí para os servidores e servidoras da área de TI. Agora, eu acho que o ponto principal, né, enfim, eu estou trazendo aqui as expressões dos problemas que a gente enfrenta, mas eu acho que tem um elemento central que a gente tem que saber agora também aproveitar essa oportunidade, porque a realidade ela é feita sempre de momentos assim em que a gente é confrontado com problemas e de como a gente responde a esses problemas. E, com o tempo, a gente vai avançando para compreender que a gente precisa de uma organização, às vezes, mais permanente para dar conta desses problemas no longo prazo. Eu acho que esse é o caso do segmento dos servidores e servidoras da área de TI no país inteiro, que agora estão confrontados com essas situações muito emergenciais, mas a gente sabe que há muito tempo a gente tem especificidades que a gente gostaria de ver debatidas e que a gente não percebe assim um avanço. Eu já vi, inclusive, já presenciei várias vezes iniciativas, né, de vamos criar uma grande associação nacional, vamos tentar fazer uma movimentação espontânea aí dos servidores e servidoras de TI, mas raramente essas iniciativas avançam, porque, na verdade, a gente tem um primeiro elemento que é a nossa organização. Eu acho que esse elemento da nossa organização, ele depende das pessoas, né? Não vai depender de ninguém que vai chegar e vai trazer a solução para essa questão da organização. E aí, nesse sentido, mais uma vez, eu saúdo a iniciativa que está acontecendo aí em Minas Gerais, que conta, né, na verdade, com o envolvimento direto aí dos servidores e servidoras. O sindicato está simplesmente propiciando o espaço para isso. E eu acho que esse é o caminho, a organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, e usando, inclusive, o sindicato como um instrumento, porque o sindicato ele tem um elemento muito importante que é a representação efetiva. E se a gente tem essa representação efetiva junto aos tribunais, no caso aí do sindicato em Minas Gerais, a gente tem ela nacionalmente em relação à FENAJUF, a nossa federação. Então, é importante a gente ocupar um espaço também na federação, e aí os núcleos aí que estão se formando nos estados, eles são um elemento importante para isso, para que a gente constitua aí também uma representação nacional, um coletivo nacional de servidores e servidoras das áreas de TI, e que possa, inclusive, incidir sobre a FENAJUF, né, para formular
as políticas que são necessárias aí no entendimento dos trabalhadores e trabalhadoras da área, para que daí, ocupando o espaço que a FENAJUF já tem, e aí esse que é um elemento muito importante, que a gente não precisa trilhar caminhos tortuosos e difíceis, a gente já tem um espaço lá, e o que a gente precisa fazer é fazer com que esse espaço vire um espaço de incidência dos debates que a gente acumula nos núcleos, né? Inclusive nos locais de trabalho, é isso, a gente tem que estar se organizando sempre, levar para o núcleo dos sindicatos, isso para dar uma organização que garanta a representatividade, e aí, no limite, levar isso para a FENAJUF. Então, esse encontro nacional ele vai ser de extrema importância, vai ser talvez o momento mais importante que a gente vai ter aí para os servidores e servidoras da área de TI em todos os tempos aí do Judiciário Federal, né, porque vai ser um grande momento de organização desse segmento. E aí, disso aí, a gente já pode partir diretamente para uma incidência no CNJ, sempre entendendo, né, inclusive o que eu trouxe aí no início da fala, né, que a gente tem limites nesses espaços, mas a gente minimamente precisa organizar as nossas pautas, saber aquilo que atende o segmento, né, entender a partir de todo o acúmulo de debates, que vai trazer elementos contraditórios entre si. Algumas pessoas vão defender uma linha, outras vão defender outras linhas, e aí, a partir desse acúmulo, a gente tem condições de gerar digamos assim, uma pauta de reivindicações concisa para que a gente possa trabalhar com ela nos espaços aí de incidência que a nossa federação tem. E aí eu acho que o maior destaque vai para o Fórum Permanente de Carreira, né, onde a gente tem uma representação, na verdade, de 6 representantes dos servidores e servidoras, né, além das suplências, etc. Então, a gente tem um bom número de representantes, e isso permite que a gente tenha um espaço, pelo menos, onde a gente consiga levar as discussões e que elas tenham um mínimo de repercussão. A gente sabe que, e aí, para finalizar aí a minha fala, não sei como é que eu estou no tempo aí, Davi, mas a gente sabe que, no limite, todos os reais encaminhamentos, e isso é um dos pontos que o Fórum de Carreira teve dificuldades, e aí eu já quero compartilhar essa experiência aqui, todos os encaminhamentos normalmente vão se associar a processos de mobilização que a gente consegue construir na vida real, né? Então, se a gente consegue ter os servidores e servidoras de TI no país inteiro mobilizados em torno daquela pauta que a gente leva para o CNJ, o respaldo ou a recepção que essa pauta vai encontrar lá no CNJ, ele vai variar conforme justamente o tamanho dessa mobilização. Então, é importante que a gente construa uma pauta de reivindicações, mas que a gente tenha um olhar de como é que a gente pode mobilizar os servidores no país inteiro para dar um respaldo, dar um amparo para essas reivindicações, porque a gente sabe que, na sua grande maioria, as reivindicações só são atendidas quando a gente tem, de fato, processos de mobilização para sustentar essas reivindicações. E aí, mais uma vez, os sindicatos se tornam espaços importantes, onde a gente pode organizar esses processos de mobilização, inclusive tendo esse encontro nacional, que vai ser realmente nos dias 30 e 31 de julho, que ele possa funcionar, inclusive, como um momento para a gente pensar todo o processo, toda a questão das nossas pautas e organizar a pauta, mas também pensar nos processos de mobilização que vão permitir a gente fazer com que essas pautas avancem. E aí, só para, né, já que eu mencionei aí a questão do encontro, a proposta está sendo que a gente tenha uma representação de 4 pessoas por cada entidade filiada à federação, né, com uma representatividade ali com paridade de gênero, mas é importante que a gente tenha também uma representatividade dos ramos, né? Então, a gente sabe que tem sindicatos que abrangem mais de um ramo, como é o caso do Citraem. Então, importante que a gente busque construir uma representatividade de todos os ramos, né, dentre essas 4 pessoas aí que vão ser
convidadas aí a participar desse encontro nacional, e é importante que esse espaço aqui seja um espaço para acumular e permitir, inclusive, que a gente identifique, né, também quem são essas pessoas. Aí é um processo que é importante que seja construída aí no núcleo. Mas eu acho que é isso, Davi. Não sei se aí, se o pessoal tiver perguntas, também me coloco à disposição para ajudar aí nos debates e nas discussões. Beleza, Fabiano, muito obrigado, né, pela fala. Acho que é uma ótima notícia o fato de haver esse encontro, porque aí vai ter gente, né, daqui, né, que está se organizando, né, dessa reunião aqui, que vive, né, a realidade, podendo lá, colocando suas questões. É importante a mensagem de que o sindicato não é só a diretoria, né, que o sindicato, né, ele é construído pela participação direta, né, da base, né, e acho que é um grande... Acho que esse encontro, ele mostra a capacidade de renovação do movimento sindical. Me parece que é uma coisa inovadora, eu não estou sabendo de outros encontros nacionais de TI anteriores, e eu acho que é isso, que a gente tem que ir renovando, arejando e aproximando as direções, né, da base sempre, né, ter esse contato que é o que fortalece o sindicato. Nós temos um desafio de fortalecer cada vez mais os sindicatos, construir, isso é de todos nós. Por isso é importantíssimo esse núcleo aí, e quem vai trazer a realidade, né, da TI são os próprios servidores da TI. Teve um colega aí que colocou, inclusive, a pergunta, né, como é que está esse debate no âmbito da FENAJUF. Né? O colega até falou assim, não é uma crítica, eu sei que tem outros segmentos que estão, né, são bem organizados, que participam, né, até é uma necessidade do pessoal da TI participar mais diretamente, né, o oficial de justiça, outros segmentos, mas que ele tem essa preocupação, como é que está esse debate, né, dentro do âmbito da FENAJUF. Né? Teve um colega aqui que também colocou aí, manifestou que teve a realidade aqui do TRT, que teve 4 colegas, né, que foram perdidos, né, da área de desenvolvimento. Né? Um foi para a Google, outro passou por um concurso que pagava melhor, né? Um terceiro está, né, de licença não remunerada, e o quarto está uma empresa americana, né, norte-americana. Não? Então, talvez, deixa eu ver se alguém se inscreveu, né? Talvez seria bom dar essa resposta aí sobre como é que está esse debate dentro da diretoria, né? E depois também queria, né, convidar para dar uma palavrinha o Vinícius aí, que é do Sinjuspar, que está participando também conosco. Tá. Não, ó, primeiro, só para colocar aí em relação às perguntas aí do Matheus, eu recebi aqui as perguntas no chat, né? É a questão do pedido de GAPTIC, a GAT, né, na FENAJUF. Então, assim, ó, na verdade, desde que a federação levou essa pauta digamos assim, quando se instalou aí o Fórum Permanente de Carreira, a gente já incluiu, né, inclusive foi uma das coisas, inclusive, que eu pautei nos debates lá da federação, a importância da gente já colocar isso como uma reivindicação da FENAJUF. Então, assim, isso já constou do primeiro documento apresentado pela FENAJUF ao Fórum Permanente de Carreira, essa reivindicação da criação da GAPTIC, inclusive partindo do fato de que, naquele momento, a resolução vigente era 211 de 2015, que continha essa recomendação. E aí, embora, né, tenha sido colocado aí que não se sustentou aí na resolução 370, ainda assim permanece, embora não mais determinação, permanece a recomendação. E aí a pauta,
né, nesse sentido já existe. Agora, o que a gente precisa é, na verdade, primeiro, de uma formulação em relação a como que a gente reivindica essa questão da gratificação, como a gente entende que ela atende aos anseios aí dos servidores e servidoras da área, né? Então, até para exemplificar para vocês, assim, algumas problemáticas, né? Que aí ensejam um debate. Eu não estou trazendo aqui, inclusive, posições. Mas, por exemplo, essa gratificação, ela seria um percentual sobre o vencimento básico, como é no caso dos oficiais de justiça e dos agentes de polícia judicial? Por que eu pergunto isso? Porque nesses casos, você tem, assim, os oficiais de justiça são todos analistas. E os agentes de polícia judicial, na sua maioria, na sua vasta maioria, são todos técnicos. Então, você não tem a distorção que você tem na área de TI, porque daí você vai criar uma gratificação que vai ser diferenciada entre técnicos e analistas. Então, o que a gente reivindica? Um valor fixo ou um percentual do vencimento básico, né? Ou um percentual da maior remuneração, né? do nível C13, do vencimento básico de analista judiciário. Enfim, são debates que a gente precisa avançar. Isso não existe formulação em espaço algum. A outra dúvida que se impõe sobre a gente reivindica que isso seja só para quem é concursado da área de TI, partindo do fato sabido de que nós temos, principalmente nos grandes tribunais, nós temos muitos servidores e servidoras que precedem os concursos específicos para a área de TI, mas que também são parte fundamental hoje do quadro, e que, se a gente diz que a gente quer apenas que seja para quem é concursado da área, vai gerar uma cisão, né? Vai de pronto você já divide e coloca uma parte dos servidores a favor, outros contra. Como é que nós vamos tratar isso? Então, também não tenho ainda a resposta. É um fomento aí ao debate e à discussão de como é que a gente enfrenta isso. Claro que eu tenho, né, assim, posso contribuir com esse debate, mas não estou trazendo aqui respostas, estou trazendo questionamentos. Esses questionamentos são aquilo que a gente precisa acumular para a gente chegar com uma proposta concisa que a gente possa defender no Fórum Permanente de Carreira. A reivindicação já está lá, o espaço já está colocado. O encontro dos servidores e servidoras de TI, esse encontro nacional, ele é a expressão do compromisso que a FENAJUF está assumindo, inclusive eu aqui publicamente expresso esse compromisso, inclusive de tratar, de pautar internamente dentro da federação para que esse compromisso seja levado à frente. Então, ele expressa já esse compromisso. Agora a gente precisa ocupar esses espaços e daí efetivar, de fato, a pauta. Então, não sei se eu consegui responder aí ao Matheus, né, mas enfim. Ele pergunta sobre os argumentos que foram debatidos por e-mail, se foi resgatado esse debate também, porque aqui ele fala alguns critérios que tinham sido levantados também, que tinha que ter 5 anos de TI também, né? Até que ponto isso se mantém, até que ponto a FENAJUF está apoiando isso. Uhum. Então, é isso. A FENAJUF ela não tem esse acúmulo, né? Eu acho que é tarefa agora dos servidores e servidoras, inclusive, fazerem esse resgate, inclusive dessas discussões aí por e-mail, né, que aconteceram. Mas a FENAJUF em si ela não tem esse acumulado. O encontro, inclusive, vai ser o momento para a gente levar todo esse resgate. E a formulação também, a federação ainda não tem. O que ela tem é a reivindicação, sem detalhar a forma, né? Então, detalhar a forma pode ser algo que a gente avance, inclusive nas discussões aí, inclusive enfrentando essas questões que eu coloquei, mas não somente essas, né? Muitas outras que podem ser suscitadas e surgirem. Beleza, muito obrigado, Fabiano. Né? Então, lembrando a todos aí que podem ficar à vontade para fazer perguntas aqui que serão respondidas e para se inscrever, né? Então, quem quiser falar, só coloca o nome aí, e é bom falar da opinião, falar da experiência, enfim, ou desabafar algum problema, né? Tá aberto. Então, eu vou dar a palavra para o Vinícius, aqui do Sinjuspar, também trazer
né, a sua contribuição aqui para o debate. Por gentileza, Vinícius, né, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Davi, muito obrigado. Agradeço ao Fabiano pelas palavras que orientam bem a situação que nós estamos vivendo, né? Em primeiro lugar, eu queria reportar rapidamente a situação da TI aqui no Paraná. Hoje nós temos o núcleo de TI aqui no Paraná, na Justiça Federal, ele é coordenado por um servidor com a FC6. E os demais departamentos dentro da TI, eles são praticamente horizontais. Nós não temos uma estrutura definida de comando, ou seja, nós temos vários servidores com FC5 na parte de gerenciamento, né, de infraestrutura, desenvolvimento, apoio, e outros servidores com FC4, mas efetivamente nós não temos uma estrutura que privilegie, por exemplo, quem está no comando, que fique determinado quem que é o servidor que está na gerência do departamento. E isso, de certa forma, dificulta a nossa organização. Por quê? Porque você tem um servidor com a responsabilidade da direção de núcleo é muito maior que a de um servidor que é gerente de departamento. Só que, de qualquer forma, a questão remuneratória, ela não atende a ninguém. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque quem assina pelo núcleo recebe a FC6 e comanda um departamento de 50 milhões, né, das licitações. Quem está na área de segurança, por exemplo, está com a FC4, que é uma função baixa, e realizando uma tarefa de alta complexidade e também com baixa remuneração. E na grande maioria dos servidores aqui somos técnicos. Essa é a estrutura do Paraná. Nós temos um processo em andamento por parte do TRF4 de reorganização, né, mas não temos acesso ainda ao que o tribunal está fazendo, e esse é um grande problema que nós vivemos aqui. Por quê? Porque nós temos pouco espaço de fala para pleitear as coisas, para levar nossas demandas junto ao tribunal. Nós temos a baixa adesão dos servidores nossos, né, ao sindicato. Nós temos só 5 servidores de TI sindicalizados aqui no Sindispar, e isso, em parte, é uma falha nossa do sindicato. Eu sou coordenador do sindicato aqui, só que nós, por muito tempo, não conseguimos trazer os servidores para aderirem, né, às questões, em parte porque também nós não conseguimos montar uma pauta nacional. Tudo vem de baixo para cima, né? Nós não conseguimos se organizar embaixo, não se organizando embaixo, nós não conseguimos organizar em cima também. E agora nós estamos, pelo menos, saindo desse dilema, né, do ovo e da galinha. E, por fim, a nossa maior demanda aqui, pelo menos por parte que eu recebo aqui dos servidores do Paraná, realmente é que fosse determinado, conseguíssemos, né, a gratificação de TI de uma forma linear, que fosse igualitária para ambos os cargos, né, técnico e analista, que não fosse diferenciado, por exemplo, dobro para analista e metade do valor para técnico. E no momento é isso, agradeço a todos a participação. Muito obrigado, Vinícius. Acho que retratou bem o desafio que a gente tem, né? Que é realmente de ir fortalecendo cada vez mais o sindicato, como eu falei, e realmente acho que é uma coisa que vem de baixo, né? Mas aí a gente tem a responsabilidade também de ir mostrando para os colegas, né, a importância que tem esse espaço aí, né? Porque é um espaço construído, né, não pela direção do sindicato, mas, né, pela base mesmo, né? Por isso, o núcleo mesmo, né? Gente, continuo aí esperando, né, as inscrições, mas, enquanto isso, encaminhando também, nós temos um desafio aí que é de eleger os delegados para o encontro, né? Nós temos, como o Fabiano falou, possibilidade de eleger 4 delegados, né? Outra questão, eu acho que tem que ser avaliada, e aí eu deixo com vocês, que são da área, né? Ver se... Acho que seria legal, interessante, ter uma regularidade dessas reuniões, né? Ter uma frequência, né?
para ir aprofundando, porque hoje está se levantando um debate aí que ainda há deficiências, né, como foi colocado, que tem que ser melhor definida a reivindicação junto à FENAJUF, né, mas na medida que vai se definindo tem que haver um retorno, né, como é que isso está avançando, né, que pé que está, né? Então acho que para isso tem que ter uma continuidade, nada melhor do que ter uma frequência definida. Então, não sei se é mensal, né? Ou, né? Aí acho que tem que haver, levantar propostas, né? Mas aí eu queria ver aí se tem colegas aí se candidatando aí que se apresentem aí, pode ser no chat, pode ser verbalmente, né? Aqui também foi colocado o seguinte, não sei se até se é uma pergunta ou uma posição, foi colocado como pergunta, né? Tá, o Fabiano até já respondeu, né? Que não há um vínculo aqui, né? Mas que entre o judiciário estadual e federal, mas, né, que está querendo se resgatar a experiência dos TJs, né? O CNJ, na verdade, quer resgatar a experiência dos TJs, né? Bom, vocês acho que estão acompanhando aqui o debate, né? E aí eu quero ver aí um pouco quem se candidata, né? Eu quero resgatar a experiência, acho que interessante que a gente teve do sindicato, né, a luta pela reivindicação do teletrabalho, né, principalmente os colegas da CECIS, né, que tem um projeto aí apresentado, né, agora eu não me lembro o nome do projeto, né, a gente não conseguiu tudo que a gente queria aí, mas o empenho, principalmente a gente foi o Fabiano, o Alessandro, né, o Fabiano daqui, né, CECIS 2.0, obrigado. Né? A gente foi lá falar com o diretor-geral, conseguiu pressionar e conseguimos uma solução intermediária. Não era tudo que a gente queria, mas a gente conseguiu uma solução intermediária. Sem dúvida, acho que a gente tem que continuar mobilizado, inclusive também para que as condições do teletrabalho sejam diferentes, né? Que a gente tenha um respeito à jornada. Aí eu acho que a gente tem que lutar, inclusive nacionalmente, junto à FENAJUF, para que os colegas tenham custeado os gastos no teletrabalho. Nós tivemos um problema aí durante a pandemia, que vários colegas tiveram gastos aí para atualizar equipamentos caros, né? E depois, né, foram chamados a voltar ao presencial, né? O Alexander aqui quer fazer uma pergunta, então eu vou abrir a palavra para o Alexander. Enquanto isso, gente, vamos levantando aí nomes aí para poder representar aqui o núcleo lá em Brasília. Vai lá, Obrigado, Alexander. Davi. Boa noite, pessoal. Alexander aqui do TRT3. A minha pergunta é o seguinte: a gente está montando um núcleo, né? E o núcleo é um espaço de deliberação, né? Bom, qual que é o processo de trabalho para que essas coisas cheguem à FENAJUF e que a gente consiga galgar todos esses passos aí para que isso chegue no final, como o Fabiano disse, né? Lá para as vias de fato, né? Para que isso realmente influencie alguém, né? Então, assim, nós estamos aqui num fórum que é um fórum basicamente mineiro, então a gente está aqui, né, a gente está dentro do nosso escopo e a gente precisa envolver os colegas de outros estados e a gente precisa em algum momento chegar com isso no nível nacional, assim, como que vocês entendem que isso vai acontecer, né? Para mim isso é novo, assim, e eu estava querendo saber isso, qual que é o mecanismo, como é que a gente... você falou da frequência, né? Então é muito importante que a gente tenha frequência para que isso não morra, né? Para que outras pessoas possam vir e participar e tudo. Então, assim, como que vocês pensam que a gente poderia fazer? A gente encontra, conversa, levanta algumas coisas e depois, como é que a gente passa isso para outro fórum, onde envolva os colegas de outros estados e para que depois isso chegue à FENAJUF?
isso eu tenho dúvida desse mecanismo, como é que isso deve acontecer. Fabiano, não sei se quer começar, né? Não, posso ajudar aí, sim, nessa resposta aí. Tá. Estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. Não, ó, primeiro, assim, acho que tem as formas mais imediatas, né? E aí eu destacaria a questão do encontro, acho que é uma das formas mais imediatas. E aí, como hoje é uma reunião, na verdade, uma primeira reunião, eu acho que tem o debate que é trazido aí pelo Davi da regularidade, mas eu acho que existe uma urgência, inclusive de olhando para essa data do dia 30 e 31, de tentar gerar um acúmulo nesse período. Então, eu acho que isso é muito importante. Talvez sair daqui com um calendário de reuniões, vamos tentar fazer 2 reuniões mais, além dessa de hoje, aí, né, inclusive com o compromisso aí dos colegas de tentarem envolver nas respectivas áreas, nos locais de trabalho, sim, para ter uma maior participação, inclusive para fazer esses debates, essas discussões. Então, acho que o encontro é uma primeira forma. A vida do núcleo em si vai ser outra forma, porque, na verdade, o núcleo, ele estando vivo, os debates estando vivos, né, e acumulando as discussões, inclusive vendo os problemas, as dificuldades e tentando formular respostas para essas questões, você vai gerando um acúmulo que depois permite você incidir nos espaços. E aí, por fim, eu acho que essa é a forma final, assim, né? Porque daí eu quero trazer um pouco da experiência dos oficiais de justiça e dos agentes aí de polícia judicial, porque eu acho que, inclusive, eu já vi que foram mencionados aí no chat, né, que são setores assim que são organizados, mas eles têm um segredinho aí, que é o seguinte: eles participam dos espaços sindicais. E por que isso é importante? É importante porque nos espaços sindicais você tem os espaços deliberativos. E nos espaços deliberativos é que você vai levar as reivindicações e vai defender a justeza dessas reivindicações. E em elas sendo aprovadas nas instâncias, elas se incorporam como pautas de toda a categoria. Então, a gente sensibilizar os colegas, né, de forma mais ampla, para além, inclusive, só de um mero encontro entre os servidores de TI, mas a gente participar das instâncias do sindicato e da federação vai permitir que a gente tenha essas pautas aprovadas e que daí elas virem pautas de reivindicação efetivas da categoria, inclusive que orientem certos processos de mobilização. A FENAJUF, por exemplo, isso é para exemplificar, organizou recentemente um ato dos oficiais de justiça em frente ao CJF, reivindicando a recomposição da indenização de transporte, que está congelada há vários anos. Uma ação organizada conjuntamente, inclusive pela FENAJUF e pela FENASOJAF, que é uma federação das associações dos oficiais de justiça. Agora, essas questões, todas elas já foram pautadas nos espaços sindicais, tanto dos sindicatos de base da federação, quanto da própria federação. A federação tem as suas diversas instâncias. É importante que nós, servidores de TI, conheçamos essas instâncias e atuemos dentro delas. A diretoria executiva da qual eu participo, inclusive, é uma delas, né? Então, a gente já está numa das instâncias, já estamos representados numa das instâncias da federação, que é a diretoria executiva. Tem outras instâncias também. A gente tem as reuniões ampliadas, temos as plenárias e, por fim, temos o congresso da federação. No congresso da federação, nós, inclusive, aprovamos, eu estou vendo aí o Vinícius, eu lembro que ele estava lá junto, inclusive, no debate, que aprovou uma das resoluções para tratar dessa questão da pauta dos servidores e servidoras de TI. Então, essa atuação nas instâncias, ela no longo prazo é o que vai permitir a gente avançar nessa construção. E para isso a gente precisa ter envolvimento nos sindicatos, né? Então, participar das assembleias, participar, né, de todos os espaços, inclusive do núcleo que está sendo constituído aqui agora. Mas acho que é isso, assim, não sei se eu consegui ajudar aí na resposta.
Eu acho que é por aí, Fabiano. Parece que as direções sindicais, elas são um pouco uma casca, né? Então, o sindicato, a casca sem o recheio, ele não funciona. Não estou dizendo que não seja importante, né, o papel, né, que a gente tem, né, de construir essa ponte, de fomentar, né, essa participação e essa organização independente, né, dos colegas, né, na base. Eu acho que esse é um papel que a gente tem que ser dedicado da melhor maneira possível, né, a isso, né, dentro das, né, possibilidades que a gente tem. Agora, eu creio que no momento que a gente tem essas iniciativas, e a partir da reunião de hoje, ela sempre pode, inclusive, crescer cada vez mais, isso é um exemplo, né, inclusive para colocar nacionalmente, né? Não pode ser simplesmente que a direção querer contatar um com o outro para ir lá representar. Acho que tem que ser a partir, né, desse espaço de debate e de todos, né, que saiam os representantes para esse encontro. Tem que ser assim. E aí, nesse sentido, também é fundamental a participação nas instâncias e nas iniciativas sindicais gerais, né? A gente tem que saber que, separado, cada segmento, ele não tem força, porque há uma política geral de desmonte do serviço público, de desvalorização. A gente vê o ataque que tem aos servidores, né, que é a remuneração e inclusive a existência também da própria justiça do trabalho, justiça eleitoral, a manipulação que se faz muitas vezes da Justiça Federal, etc. Né? Tudo isso a gente tem que resistir, né? Mas eu acho que é isso, colocar como um exemplo a ser multiplicado, participar, né, das instâncias sindicais gerais. Nós tivemos aí, né, a atividade que a gente fez na Justiça do Trabalho última, nós tivemos uma representação, né, importante aí da TI. Sempre são alguns que começam a participar inicialmente, são alguns que têm iniciativa, e aí isso vai se ampliando, né? Então, ressaltar que às vezes, quando a gente considera que deveria ser mais gente, né? Mas qualitativamente é importante aqueles que começam a participar, porque servem, né, de exemplos propagadores, né? Então, acho que é isso. E aí o resto das questões, né, de estatuto, de ver como é que regulariza isso, é consequência, né? Como é que frequência se define também. Isso é uma coisa para vocês definirem, né? Deixa eu ver o que foi colocado aqui. Né? Todos que avancemos com essa pauta, né? Antes do próximo congresso, que será daqui a 3 anos. Não, é isso, exatamente. Nós não podemos esperar ao próximo congresso, né? Gente, então nós temos que definir aqui alguns nomes, né? Eu quero lembrar, né? Eu trago aqui a lembrança dos 2 nomes que ajudaram nessa luta aí, que tiveram mais próximos, né? Pelo menos, né? Que é o Fabiano, né? O Alexander. Mas eu gostaria que vocês levantassem também, né? Ou se são outros nomes também. Porque é fundamental. Oi. Só relembrando que na resolução que foi de proposição minha lá no Congrejuf, já foi colocada essa questão aqui da gratificação de TI na própria resolução, tá? Se não me engano, era número 49 lá, Fabiano. Isso mesmo, eu estou até buscando aqui para já colocar aí o texto conforme ele foi aprovado. Isso, e com base nisso, então nós não precisaríamos, né, que foi a pergunta aqui do Matheus Estrela, aguardar 3 anos para a federação apoiar essa demanda que já é bem antiga dos técnicos, né, até porque ela já está aprovada lá no Congrejuf. Eu estou tentando ver se eu acho aqui, mas é isso mesmo, ela continha já essa, sim, essa questão. Mais uma informação que eu gostaria de levantar, e talvez o Fabiano possa esclarecer melhor.
o CNJ, pelas questões de TI, eles têm determinado um quadro mínimo de servidores para o quadro de TI nos tribunais e nas sessões judiciárias, né? Então, aqui no Paraná hoje, nós temos cerca de 48 servidores de carreira na TI, quando o número que o CNJ indica é próximo de 80. Mas eu não achei a resolução que determina isso, talvez o Fabiano possa informar melhor. A 211 ela tratava dessa questão. A 370, quando ela revogou a 211, eu não sei se ela estabeleceu novas formulações. Gente, quem daqui, os colegas filiados no sindicato, tem interesse em participar, quer colocar o seu nome? Vinícius. Não, Vinícius não, não, é outra coisa. Vinícius é colega do Sindispar, está falando. Davi, em relação a essa questão, como é que funciona isso, né? Assim, eu nunca participei disso, né? Como é que é? Se a pessoa vai, como é que ela vai, onde que ela fica, como é que funciona, né? Como é que é o processo, por favor? Os custos todos são bancados pelos sindicatos ou pela FENAJUF? É pelos sindicatos, né, Fabiano? Pelos sindicatos. Não, aqui a diretoria respalda, né, faz parte da atividade sindical garantir essa participação. Então, evidentemente que todos os custos, viagem, hospedagem, alimentação, inclusive, está tudo garantido aqui pelos sindicatos, né? Eu até, né, coloquei essa questão na última reunião de diretoria, da questão do encontro, do núcleo aqui, e há um respaldo da diretoria também. Então, tranquilo, até porque é uma atividade da nossa federação, né? Não sei se é essa a pergunta, né? É isso mesmo. E como é que funciona nesses encontros, né? Assim, eu estou vendo aqui que vai ser sábado e domingo, né? Então, viaja na sexta, volta na segunda, volta no domingo, volta. Como é que costuma ser? Só para saber como que a pessoa que vai se organizar, né? Assim. Nós temos uma funcionária aqui que cuida disso, né? Então, aí, ela entra em contato com cada um dos que foram eleitos para poder negociar, né, um melhor voo, né? Claro, atendendo a uma questão de economicidade também, ver, né, um voo que seja dos mais baratos também, mas que garanta que a pessoa possa participar todo o encontro, né? Então, para poder estar desde o início. Então, dependendo, não sei se começa cedo, no sábado, aí tem que ver se a pessoa tem que ir na sexta-feira à noite, né, para poder estar cedo no sábado, ou se começa à tarde, é outra situação, aí não sei qual é o horário exatamente. Mas isso tudo se ajusta depois, né? Inclusive, eu posso acompanhar essa situação aí com a funcionária também. Acho que geralmente é a Cássia, né, que vê isso. Então, posso ver isso diretamente. Tá? Mas isso aí a gente pode definir depois. Entendi. Obrigado, Davi. De nada. Eu teria que, no caso, eu tenho até interesse de participar, né, mas teria que ver aqui com minha esposa direitinho, combinar com ela, então eu não poderia dar essa resposta agora, né, mas se puder dar depois, se não saírem daqui as 4 pessoas já, no segundo momento eu posso conversar com você, né, e ver se ainda tem vaga, se for o caso, eu posso me candidatar depois. Ok. Inclusive, a gente poderia até ter candidatos titulares, suplentes, né, para caso
mas não havendo aí, acho eu acho que é bom a gente aproveitar a instância aqui para eleger, né, os colegas que se dispõem a ir, né? E aí depois a gente ajusta, né? Quem mais tem interesse? Sim, alguém mais tem interesse? Alessandro, aliás, eu acho que a gente poderia, né, colocar o nome do Fabiano também, né? Que tem estado à frente de toda essa iniciativa do núcleo, né? Sim, claro. Se ele puder ir e tal, seria ótimo. Tá. Então, eu sugiro que a gente coloque esses dois nomes aqui, né? E Vinícius, o que você ia dizer? A minha pergunta é porque no encontro no final de julho serão 2 representantes por sindicato, né? É que você falou 4, eu fiquei confuso. 2. 4, disse o Fabiano. Então foi ampliado para 4? Vai ser aberto também com a participação remota, Fabiano? A princípio é presencial, mas não sei como é que vai ser tratada ainda essa questão do híbrido, se vai permitir essa participação. A princípio é presencial. Eu faço esse requerimento, Fabiano, de ser verificada a possibilidade, por quê? Porque nós temos uma certa carência aqui de servidores, né, com disponibilidade para viagem. Para 2, eu até conseguiria montar o quadro aqui com... Nós temos 5 servidores sindicalizados, um está hospitalizado. Os outros, acho que não tem muita disponibilidade de viagem. Então, se abrisse para participação remota, seria mais interessante para pelo menos 2 pessoas. Tem essa previsão, Fabiano? Na verdade, ainda está sendo definido aí os detalhes do encontro. Não está fechada, a convocatória ela está saindo, mas não, esse detalhamento a gente vai ainda avaliar. A convocatória mais é para dar o calendário, mas ainda não tem os detalhes da programação, né, dessa questão do formato. A princípio é presencial, é importante que todo mundo já se planeje para participar presencialmente. E aí, se possível, a gente vai avançar aí para contemplar essa demanda. Agradeço. Então tá, no dia 30 e 31 de julho, né, Fabiano? Isso. 30 e 31 de julho, né? Então, eu acho que a gente pode, né, todo mundo concorda com o nome do Fabiano, do Alexander, né? Ninguém mais... Só esclarece que é Fabiano, não eu, né? Que é o Fabiano daí. Não. É o Fabiano daqui, é o Fabiano daqui, né, do TIT. Não sei se tem mais alguém. Eu acho que o ideal seria que a gente tivesse também uma participação feminina aí, né, para poder abarcar aí as questões aí de diversidade, de gênero, específicas, né, de gênero, né? Na verdade, tem uma questão aí até relacionada a algumas deliberações aí do nosso último congresso, que determinam a questão da paridade de gênero nas representações, nas instâncias aí da federação. Esse encontro não é uma instância, né, mas por analogia é recomendável aí que a representação cumpra aí essa determinação também. Então, claro que tem as especificidades, mas precisa, né, avançar aí para ver o que é possível fazer, né? Então, é um esforço que é importante que seja feito. Fabiano, mas eu acho que aqui não tem nenhuma
Nós temos colegas que participam, inclusive de atividades gerais do sindicato, também da TI. Infelizmente, aqui nessa reunião, acho que não temos essa representação. Então, vamos aprovar esses 2 nomes, gente. Alguém tem alguma outra proposta? Vinícius, te cortei de novo, desculpe. Eu peço perdão, que é uma questão interna do Sintraeng aí, mas gostaria só de frisar que, a exemplo do que aconteceu lá no Congreju com os agentes de polícia judicial, a TI, em geral, tem uma carência de representatividade feminina no quadro, né? Não é nem uma questão de participação, é uma carência no quadro mesmo. Então, eu acredito que se nós fôssemos forçar para ter 50% de participação, seria muito difícil, tá, Fabiano? Assim, só ressaltando que não quero manter as mulheres alijadas de forma alguma, só que é muito difícil a gente trazer se não tem no quadro, né? Perfeito, Vinícius, mas seria interessante se tivesse, nem que não fosse 50%, né, mas alguma representação, enfim, mas é verdade que você coloca também essa proporção na base, né? Gente, então podemos decidir dessa forma? Alguém tem alguma outra proposta? Alguém, né, diverge da eleição desses 2 colegas? Fabiano e Alexander. Então, vamos pensar uma nova reunião para o mês que vem, gente. Depois a gente vai conversando nos grupos que a gente tem de Telegram, de WhatsApp. Vamos tentar ir costurando uma nova reunião para o mês que vem. Acho que é interessante também ir formando uma coordenação do núcleo, né, que inclusive composta por representantes, né, da própria área, né, para ir tocando aí para frente essas questões aí. Mas aí a gente vai amadurecendo isso aos poucos. Beleza? Aqui, ó, a colega está pedindo para adicionar, a Alexandra já viu. Ah, tá. Ah, não, é o Fabiano, né? Isso. Fabiano da FENAJUF que está pedindo para ser adicionado. Ah, não, é o Vinícius, tá, desculpa. Beleza. Gente, então tá, eu agradeço a todos, né? Uma boa noite, um bom descanso e parabéns aí pelo núcleo, acho que tem um bom futuro pela frente aí. Vamos nos organizar e levar nossas reivindicações e bandeiras aí, e nos organizar também nas atividades sindicais gerais, né, e lutas que a gente tem que levar adiante. Obrigado, boa noite e até a próxima, então. Valeu, pessoal. Boa noite, até mais. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Obrigado, gente. Fabiano. Ó, eu vou colocar aí, se alguém quiser pegar aí o meu contato, vou botar aí no chat. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo aí via WhatsApp, alguma coisa assim, tá? Estou à disposição. Beleza. Ótimo, obrigado. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Obrigado. Deixa mais um pouquinho aqui, então, para o pessoal aí anotando. O Vinícius também pediu para poder entrar lá. Você tem o contato dele, Davi? Ele está aí ainda? Não, porque você respondeu, eu pensei que você tinha, mas... não, eu respondi você. Fabiano. Oi? Tu tens o contato do Vinícius? Cara, eu preciso verificar aqui. Eu não, acho que não. Mas isso deve ser fácil também a gente conseguir, né? O sindicato só Eu acho que na inscrição aqui tem que colocar o celular, aí eu vejo depois com o Vinícius aqui. Tá, porque ele pediu para colocá-lo nos grupos aí, não sei se ele já está ou não, né? Não sei se ele sabe qual grupo é, de repente ele já até esteja aí. Tá. Beleza. Eu vou ver se eu consigo esse telefone para ti, então, Alessandro. Tá joia. Mais uma vez aí, obrigado, viu? Obrigado aí, viu, Davi, pelo apoio de sempre aí. Obrigado, Alessandro. Abraço para vocês. Valeu, Fabiano. Próxima. Valeu, gente. Uma boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau. Fabiano aí.